Temos aqui, isto já vimos, mais uma vez no instante, criar as VLANs 2 e 3 em todos, agrupar todos estes em port channels, é ir a cada interface dizer que é uma trunk e dizer que pertence ao channel group tal. Este aqui 2 podem ser ou não também uma trunk, é uma decisão, eu para já nem tenho aqui nada, na experiência que estava a fazer ontem, que era só por causa do DHCP, este link nem sequer está configurado. Não está a funcionar. Mas isto pode ser também uma trunk com a VLAN 2 e 3 ou pode ser já um link em layer 3, agora com o EGRP, como quiserem. O tipo de switch selecionado no esquema influencia alguma coisa? Não, o que eu vos estou a dar influencia no que é que suporta ou não. Por exemplo, isto que eu vos vou mostrar do DHCP está um bocadinho mais complicado porque este aqui de baixo não dá para ter um servidor DHCP. O que é que seria isto numa rede empresarial? O que é que acontece? Neste cenário que nós temos, que temos a VLAN 2 dos dois lados e a VLAN 3 dos dois lados, tínhamos que ter Layer 2 até aqui. Ok? E quer dizer que as gateways vão estar aqui, vão ser SVIs que vão estar aqui em cima. E quer dizer que naturalmente seria aqui que estaria um servidor DHCP. Porquê? Eles vão fazer um pedido, o pedido de DHCP é um FFFF, que vai chegar a toda a gente daquela VLAN. Portanto, como estas portas são trunks e têm a VLAN 2, vão chegar aqui e vão chegar aqui, não é? E depois imaginem que era aqui que estava um servidor de DHCP, ia cá chegar, ele ia conseguir responder e enviar por Layer 2, tudo tranquilo. Só que eles não suportam DHCP. Porquê? Porque são feitos para estar, sobretudo, estes que nós estamos aqui a usar, e eu coloquei-os aqui por um motivo um bocado pateta, que não sei depois se vai dar para experimentar no fim, é só porque estes permitem usar aquilo que vamos ter na tal aula de 6 de setembro, estes permitem fazer e os outros mais simples não têm aquela API. Têm que ser mesmo configurados por CLI. Okay? E estes já têm isso, e a ideia era estar aqui já na topologia para depois no fim, por acaso no dia 6 eventualmente até já entregaram este trabalho, não interessa, mas para depois poderem aqui também por virem cá e experimentarem fazer com o tal script Python a mesma configuração que fizeram assim, ok? E experimentarem criar só para um, que seja, só para verem como é que é, só para um deles, verem a configuração que fizeram no fecheiro TXT, tentarem fazer depois como ele vai explicar no fecheiro YAML e tentarem configurar isto com o script Python. Ok? Pronto. E então vai complicar aqui um bocadinho. Já agora, lembrem-se que tem que fazer o outro cenário, que é que só há VLAN 2 aqui, só há VLAN 3 aqui. Nesse cenário ainda podia ser melhor, podia ter o do servidor DHCP logo cá em baixo. Okay? Nesse cenário o que é que acontece? Estes links já não precisam de ser trunks. Okay? Porque os broadcasts de uma VLAN só precisam de chegar aqui ao mesmo switch, porque não existe a VLAN em mais lado nenhum, e aqui a mesma coisa, os ARPs, os DHCPs, tudo isso só precisam de chegar a este switch. O que é que tem que acontecer? Uma das coisas que eu vou à procura com um ARP é do MAC address da gateway, quando quero ir para fora da minha VLAN, certo? Portanto, para isso acontecer e ser de Layer 3 daqui para cima, estes switches têm que saber fazer routing. Mas estes sabem, e portanto, neste caso, pode perfeitamente ser tudo em Layer 3 já daqui para cima. Se for em Layer 3 daqui para cima, se estes exportassem DHCP, eu poderia pôr um servidor DHCP logo aqui também. Porquê? Porque o tal FFFF, neste caso, só chega aqui, nem sequer chega a mais lado nenhum. Certo? Nesse caso até só chega aqui, não chega a mais lado nenhum, porque não há VLAN 2 em mais lado nenhum, nem passa em mais lado nenhum. Ok? Mas em ambos os casos a resolução é a mesma. Aqui vai acontecer a mesma coisa, o FFFF chega cá em cima e este aqui vai receber um pedido de DHCP. O que ele vai poder fazer é fazer uma coisa que se chama DHCP Relay, ou seja, ele vai pegar no que vem lá dentro, vai ter que abrir aquilo, porque ele sabe que aquilo não vai chegar a mais ninguém, porque se é para fazer um relay para fora para alguém que não está na mesma VLAN, eu vou ter que ir buscar o que está dentro da frame e eu não posso usar a frame diretamente. Eu vou ter que ir buscar um pacote que está lá dentro, caso contrário, senão não vai chegar lá, não vai chegar ao destino. Então o DHCP Relay faz é, eu posso configurar esse equipamento e está lá nos acetados também, com o comando IP Helper. Aqui o comando é diferente, por isso é que eu vos vou mostrar. Isso também está nos acetados da teórica, só que lá está um comando que acho que é IP Helper, dá-se o IP. É exatamente a mesma coisa. Que é quando o servidor DHCP está numa máquina que está fora da VLAN. Okay? Então eu tenho que dar mais linha, porque se está fora da VLAN, o DHCP Discover não vai chegar lá.
Okay? E não há maneira de fazer DHCP de um host a não ser com o DHCP Discovery, porque reparem, é o ovo ou a galinha, o DHCP serve para eu ter IP. Se eu não tenho IP, eu nem sequer sei qual é a gateway que tenho que ir procurar. Eu não sei que ARP é que tenho que fazer, não sei nada. Portanto, a única hipótese que eu tenho é fazer uma frame Ethernet com FFFF e esperar que alguém ouça aquilo. Okay? Então, a máquina que está configurada para ser relay vai ter que ir buscar isso e vai enviar um pacote de DHCP que é diferente para o servidor final, okay? Que já vai dentro de um pacote IP, esse. Ele vai sacar o normal de dentro da frame, vai meter aquilo no pacote IP e vai enviar para onde? Para o IP que nós lhe dissermos que é um tal servidor. Portanto, o que é que acontece? A máquina que é o DHCP Relay tem que ter conectividade IP, tem que ter conectividade em Layer 3 para a máquina onde vai estar o servidor. Aqui neste caso, os servidores podem estar aqui, os servidores de DHCP, porque estes routers permitem ter servidores de DHCP. O que quer dizer que vocês, agora ao início, antes de quererem passar para o EGRP, se quiserem testar só esta parte depois em casa, ou se conseguirem aqui ter o CML aqui, ou então depois em casa, se quiserem testar só isto e ver se conseguem pingar ambos os hosts sem ter que estar a pôr IPs, uma hipótese é porem IPs estáticos nos hosts. Outra hipótese que eu tinha dito na aula passada é porem aqui SVIs e pingarem de dentro do switch. Os outros SVIs todos também testam as trunks. Só se as trunks estiverem a funcionar bem é que esses pings vão funcionar. Porque reparem que mesmo que eu ponha aqui um SVI da 2 e um SVI da 3, ele vai saltar entre a 2 e a 3 dentro do switch, que vai logo fazer routing, mas ele chega aqui na 2, por exemplo, e se for para a 3 neste lado, o que vai acontecer é que ele vai ter que enfiar isto numa trunk aqui na VLAN 3. E chegar aqui, portanto, vão estar na mesma a testar as trunks se está tudo bem. Portanto, isso é uma maneira, não precisam também de pôr os IP estáticos se não quiserem. Outra maneira era pôr aqui os IP estáticos. Terceira maneira é verificarem se está tudo bem aqui na configuração. Fazer o show VLAN, ver se as VLANs aparecem. Fazer o show interface trunk, ver se as trunks aparecem na tabela. Todas a dizer que estão a funcionar e que estão nos POs, que é os port channels. Podem fazer também o show ether channel summary, que vos mostra se os port channels estão todos up e se estão todos a funcionar. Normalmente, se o resultado destes comandos show se for todo consistente, isto está a estar a funcionar, em princípio. Quando há problemas, há um port channel que aparece a dizer que não está up, ou quando fazem o show interface trunk não aparecem as trunks, ou só aparece uma, ou aparece a trunk, mas não diz que tem as VLANs que é suposto. Portanto, se tudo isso estiver certo, a partir dele está certo e podiam arriscar configurar já o servidor DHCP e depois testar com os hosts sem terem que estar a pôr o IP estático. Se for só para fazer este teste, precisa o quê? Aqui em cima não precisam de configurar nada para além do DHCP ainda. Precisam de configurar duas coisas. É o IP deste interface, porque vocês precisam ter, este switch precisa de conseguir falar com este router, então precisam de configurar o IP deste interface e o IP deste interface. Ou seja, isto tem que ser este aqui tem que ser um interface de layer 3 neste switch, portanto não é um switch port, leva o comando no switch port e depois levam o IP. Tem que ter um IP na mesma rede deste, senão o link nem sequer sobe. Depois, eventualmente, tem que fazer no shutdown, porque ele pode não subir. Verifiquem, façam sempre um no shutdown no fim, de porem os dois IPs. E aqui outro IP da mesma rede. E aqui até podem testar, depois de fazer isto, se conseguem pingar, entram neste switch e fazem um ping para aquele IP, para ver se o link está mesmo a funcionar. Se conseguirem pingar aquele IP é porque o link está a funcionar. Mas o IP da interface mesmo? Da interface mesmo, o da interface mesmo. Depois podem configurar aqui o servidor de DHCP, já vos mostro como. É o comando normal, é exatamente a mesma forma que está nos enunciados. Configuram a pool de DHCP. E agora há aqui uma questão que é, quando é aqui configurado em baixo, o switch sabe que endereço é que tem que dar àquele pedido, como? Se recebe o pedido na VLAN 2, tem um SVI configurado para a VLAN 2, sabe qual é a rede da VLAN 2, dá um endereço dessa rede. Estão a perceber? Aqui não há VLANs. Este aqui não tem VLANs nenhumas. Como é que ele sabe que endereço é que tem que dar àquele pedido? Ele vai receber um pedido que tem o tal pacote IP, em vez de já ser a frame, porque este aqui ao fazer relay faz isso, mete aquilo dentro de um pacote IP e leva aqui endereço. Não leva um endereço qualquer, ou seja, poderia, por exemplo, levar um endereço deste interface, por exemplo, que é por onde o pacote sai. Mas não, como é um relay de DHCP, o endereço que ele vai levar é o da gateway onde aquilo chegou. Ou seja, o PC da VLAN 2 vai fazer um FFFF, isto vai chegar a todos os que estão na VLAN 2, um dos sítios onde vai chegar é
ao SVI da VLAN 2 deste switch. Ok? É esse endereço desse SVI que ele vai meter como um endereço IP de origem. E é assim que este sabe qual é a pool de endereços da qual tem de dar. Porque quando eu defino uma pool de endereços, dou uma rede, um IP e uma subnet, e ele vê, então, qual é que é o IP de origem que vem neste pedido? Que é o da gateway. Por exemplo, aqui vai ser no exemplo que eu fiz, 10.1.2.254. Então deixa cá ver se eu tenho alguma pool de HCP com a rede 10.1.2/24. Ou com uma qualquer que batesse certo com aquele IP. Tenho, então é um endereço desta gama que eu tenho que dar. E é assim que ele vai dar o endereço, estão a perceber? Quando é configurado aqui em baixo, que é como está nos acetatos da teórica, ele sabe automaticamente. Ou seja, não há este IP, porque aquilo não é de um relay agent, vem diretamente do host. Há uma frame só Ethernet, mas essa frame chegou numa porta de uma determinada VLAN. Se chegou numa porta de uma determinada VLAN, pertence à rede que eu tenho configurada no SVI dessa VLAN. Então vou ver se tenho uma pool de HCP dessa rede. Se tiver, dou um endereço. Ok? Pronto, portanto, basicamente é configurar estas duas pontas, configurar aqui o servidor de HCP e configurar este a dizer só que é um relay agent para aquela VLAN. Okay? Que é para quando ele recebe pedidos de HCP naquela determinada VLAN, saber que tem que enviar para o IP do router de cima, para o IP deste interface aqui. Pois há aqui um problema, que eu não me lembrei, por exemplo, na altura que estava a configurar e depois não estava a funcionar. Eu fazia aqui a captura, eu estive a fazer isso ontem antes da aula teórica, ali no gabinete. Eu fazia aqui a captura e apareciam cá os DHCP Discoveries, que é o pacote que o host envia. Abria e via lá dentro que vinha com a opção do relay e que tinha lá o IP da gateway. Mas não havia respostas. E depois lembrei-me de repente, não havia respostas porquê? Porque este router, por exemplo, quando eu fazia um ping daqui para aqui, respondia sem problemas. Porquê? Porque quando eu faço um ping, o ping sai com o endereço IP de origem deste interface aqui, que é de onde saiu. E este interface é da mesma rede deste, logo o router sabe chegar lá para responder. Está diretamente ligado. O pedido de HCP não. Leva ao endereço IP do SVI da VLAN onde ele chegou. Ok? E este router não conhece essa rede. Porque ainda não há encaminhamento, ainda não há um protocolo. Estes ainda não estão a anunciar as redes que têm pó de cima com o protocolo de routing. Então, para dar a volta, sem configurar o protocolo de routing, o que é que eu fiz? Pus aqui uma rota estática a dizer que para ir para a rede da VLAN é mandar para este interface de baixo. Começou logo a funcionar. Okay? Assim que eu pus lá a rota estática, ele já conseguia enviar os DHCP offers para baixo e o PC, quando arranca, ficou logo com o IP. Okay? E com a gateway. Então, como é que isto é concretizando? O resto já tínhamos visto. Configuração das VLANs, configuração das trunks, blá 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 nos de baixo. Os de baixo nem têm influência nenhuma neste caso. Nos distributions, o que é que eu tenho que acrescentar? Também já tínhamos visto criação dos SVIs. Reparem, aqui está a ser criado, isto é o 2, está trocado, vou pôr como está lá no cenário. O distribution 1 à esquerda e o outro à direita. Então, este aqui, no meu caso, eu tinha criado um SVI que era o 10.8.2.254 para a VLAN 2 e um SVI que era o 10.8.3.254 para a VLAN 3. Portanto, este router passou a conhecer, porque tem o IP routing também, passou a conhecer estas duas redes e a associar isso às VLANs. Chega um DHCP request na VLAN 2. Eu configuro isto, IP DHCP relay e o endereço onde está o servidor, que é o router de cima. Portanto, este 10.8.10.1 foi o endereço que eu dei a este IP aqui. Okay? É esta porta. E é esta, dei o 10.8.10.2. Okay? Com uma máscara barra 30. Portanto, esta rede é a 10.8.10.0 e vai até a 10.8.10.4. A 4 já é outra rede. Vai até ao 10.8.10.3. Sendo que o 3 normalmente é o de broadcast, portanto fica o 1 e 2 para ser usado. Portanto, este é o ponto 1, este é o ponto 2. Então eu aqui pus que o relay é o ponto 1. Certo? Este é o ponto 1. E agora, onde é que está o ponto 1? Está, isto está mais uma vez ao contrário, está aqui neste core router 1. Que é o que está por cima deste, lá no desenho. Cá está, eu configurei aqui só isto, estão a ver? Só configurei o interface que liga para baixo.
com aquele endereço, o 10.8.10.1, que é o que eu estou aqui a dizer que é o relay. Estão a ver? Configurei o DHCP, que são estes comandos que estão aqui, esses 4 comandos que estão aqui. O que é que são estes 4 comandos? Isto está lá, é o que está lá nos enunciados da teórica. Este é para excluir endereços. Porquê é que eu estou a excluir estes endereços? Porque estes endereços, um deles é o SVI, que está aqui para a VLAN 2, o outro é o SVI que está aqui para a VLAN 2. Eu pus SVIs nos dois lados, um é o 253, o outro é o 254. Portanto, o servidor DHCP não pode dar esses IPs a ninguém, já existem. Por isso é que está ali no Excluded Address. Depois dou um nome. Reparem, isto VLAN 2 aqui não significa nada para o router não sabe o que é VLANs. Eu é que dei o nome VLAN 2 para eu saber o que é. Aquele nome é uma coisa qualquer. Eu chamo-lhe VLAN 2 porque aquele é o DHCP para a VLAN 2. Embora neste equipamento ele não saiba sequer o que é uma VLAN. E isto é a rede da qual eu quero dar endereços. 10.8.2.0/24. É a rede que eu decidi que era a rede da VLAN 2. É por isso que este SVI tem um IP dessa rede, que é para depois poder ser gateway desses equipamentos. E aqui também está um com o 253. Depois, isto é para quê? Isto é para dar a gateway. O DHCP normalmente tem que dar no mínimo 2 coisas. Dá-nos um IP e diz-nos qual é a nossa gateway. Ali estão configuradas 2, porque pode ser dada mais do que uma gateway. Porquê é que eu estou a dar 2? Que assim, se uma falhar, o PC não precisa de fazer o DHCP renew, pode tentar a outra. Estão a perceber? Se ele não tiver resposta da gateway depois num pacote qualquer, ele pode tentar fazer o ARP request para outra. Mas podem pôr aqui só um. A ideia, lá está, aqui, é escolherem um para ser a gateway. Como é que escolhem? Definindo qual é que vão dizer que é a gateway. Qualquer um deles pode ser gateway. Porque há 2 aqui, há 2 aqui e, portanto, estão igualmente longe. Portanto, este está mais perto do deste lado, mas está mais longe dos deste lado. Agora, a que vocês definirem que é boa ideia, por exemplo, é fazer o quê? Pôr a gateway da VLAN 2 de um lado e a da VLAN 3 do outro. Porquê? Por causa do spanning tree. Porque depois podem pôr a raiz para a VLAN 2, onde puseram a gateway da VLAN 2, que é para ficarem com os caminhos mais curtos para a gateway. E pôr a raiz da spanning tree da VLAN 3, onde põem a gateway da VLAN 3, para ficarem com os caminhos mais curtos também para a gateway. Okay? E porem em sítios diferentes, para não ficarem com os links cortados para as duas VLANs o mesmo link cortado. Para poderem usar os links todos e fazer load balancing. Vamos terminar aqui, depois dou-vos já uma dica o que é isto no outro cenário em que só há VLANs cá em baixo. Ok? Depois havia o tal problema da comunicação. É só por causa disto que eu configurei esta rota aqui. Estão a ver aqui? IP route 10.8.2.0, ou seja, para a rede 10.8.2.0/24, que é o que isto diz. Qual é que é o next hop? É o 10.8.10.2, que é o interface para o distribution de baixo. Portanto, isto é o que chamamos uma rota estática. Falámos ontem na teórica. É sem protocolo nenhum de encaminhamento. Eu estou-lhe a dizer como é que ele chega àquela rede, porque senão ele não sabe. E não consegue responder ao DHCP request. Okay? Ou discovery, que é o nome do pacote também. Não consegue depois responder com o offer. Não consegue responder com o offer sem ter esta rota, porque se vocês forem ver a tabela de encaminhamento, ele não sabe chegar à rede 10.8.2 e quando ele recebe aqui deste relay, reparem que o relay está configurado aqui, quando eu recebo um DHCP em qualquer porto da VLAN 2, ele vai levar para o relay este endereço de origem. Portanto, é para este endereço que ele tenta responder. E é por isso que ele tem que ter lá a rota para aquela rede. Está feito no distribution, podia perfeitamente estar feito no cá de baixo, ou seja, no outro cenário em que vocês vão ter, em que podem ter tudo em layer 3 logo a partir daqui, o que é que vocês vão fazer? Nesse caso vão ter os SVIs cá em baixo, ou podem ter os SVIs cá em baixo. A diferença é que aqui só tem um SVI da 2 e aqui só tem um SVI da 3. É essa a diferença, não faz sentido terem aqui o SVI da outra porque ele não conhece a outra, aqui. Não tem portas nessa VLAN. Portanto, se eu aqui só tenho portas na VLAN 3, não faz sentido ter um SVI para a VLAN 2. Vocês até o podem criar, mas ele nem sequer vai ficar operacional. Lembram-se, um SVI só fica operacional se houver essa VLAN criada no switch e se pelo menos uma porta, seja uma porta de acesso ou uma trunk, ou um port channel que é uma trunk, pelo menos uma coisa dessas tem lá essa VLAN. Neste caso, se fizerem em layer 3 deste cá de baixo, não vai acontecer. Já agora, isto para o cenário em que há só 2 aqui e 2 a 3, podiam fazer exatamente a mesma configuração, não é essa a ideia. Eu quero que vocês façam a outra versão.
Ou seja, vocês podem, esta configuração que vocês estão a fazer, para o caso em que existe a mesma dos dois lados, vocês podem simplesmente chegar aqui e pôr só portas da 3 de acesso e aqui só portas da 2 de acesso e vai funcionar. Tendo o switch na mesma A2 e A3 e tendo na mesma as trunks na 2 e na 3 e as gateways cá em cima. Funciona igual. É desnecessário. Okay? Estar a usar o spanning tree e essas coisas todas, nesse caso é desnecessário. Porque na prática, nas trunks, daqui só vai sair coisas da 3 e daqui só vai sair coisas da 2. Se fizerem deste cá de baixo, é a mesma coisa, só que aquele comando do relay metem cá em baixo. E qual é que é o IP que metem? Na mesma, o mesmo daqui de cima. Vai complicar. Aí já não dá para fazer este teste simples com uma rota estática. Por acaso também dá, porque se vocês mandarem aqui para baixo... Não dá, porque se vocês mandarem só aqui para baixo, este depois também não vai saber chegar aqui. Ok? Aí já vão precisar de um protocolo de encaminhamento. Porque se vocês puserem layer 3 logo aqui de baixo, ninguém aqui de cima conhece as redes das VLANs. Portanto, só este é que conhece a rede da VLAN e só este é que conhece a rede da sua VLAN. Mais nada. Portanto, para os outros conseguirem cá saber chegar, estes vão ter que anunciar com EGRP ou OSPF com um protocolo de encaminhamento. Para cima, ok? Vão ter que conseguir fazer isso. Aqui vão ter que ter logo protocolo de encaminhamento. Se tiver protocolo de encaminhamento, este nem vai precisar da rota estática, tem o protocolo de encaminhamento, a configuração é exatamente igual. A única diferença é que o comando do relay, em vez de estar aqui, tem que estar cá em baixo, mais nada. É só isso a diferença. Agora, implica é no resto, mas isso no resto também já muda, sem ser com o DHCP. Estes links são todos em layer 3 e já tem que ter encaminhamento aqui. Já agora, se eu não quiser ter esta rota e quiser já ter encaminhamento, se eu quiser usar o EGRP, em vez disto, eu para já vou manter aqui isto, mas em vez disto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o comando router EIGRP, dar um nome qualquer, OAS, um número qualquer, que tem que ser igual em todos. Entro, tenho que dizer que interfaces é que são para participar. No vosso caso, vocês não vão querer excluir nenhum. Reparem que vocês, neste cenário, vocês querem fazer routing pelos interfaces todos. Querem fazer vizinhanças com toda a gente e querem anunciar as redes que têm todas. Mesmo estes aqui, a mesma coisa. Estes querem fazer vizinhanças por aqui, mas vão querer anunciar também a rede do SVI. Okay? E quando é o cenário que têm agora, que os SVIs estão aqui em cima, estes querem fazer vizinhanças com os de cima, e querem anunciar as redes que há aqui em baixo, que são as duas VLANs. Portanto, não há nada que vocês queiram excluir, portanto, vocês aqui até podem usar um comando network grande, por exemplo, um 18.00 com o 0, 255, 255, 255. Isto quer dizer que todos os interfaces que começam... Aliás, não, é melhor porem assim. Pronto. Todos os interfaces que começam com 10.8 vão entrar. Eu disse isto ontem na teórica, mas para quem não teve... E atenção que o comando chama-se network, mas isto não é uma definição de uma rede. Isto é uma regra, ok? Para fazer match a IPs. E é uma regra como? Estes bits que estão a 0 têm que ser exatamente iguais no endereço do IP. Neste caso, quer dizer que os IPs têm que começar por 10.8. Que interfaces aqui é que começam por 10.8? Só existe um, que é este Gigabit Ethernet 5. Para já. Que o endereço começa por 10.8. O que é que ele vai fazer porque tem aqui este comando? Vai tentar fazer uma vizinhança através deste IP, ou seja, vai tentar mandar um hello por aqui e, segunda consequência, vai tentar anunciar a rede deste interface. Ou seja, a rede que ele vai anunciar não é um 10.8.0.0, como eu tenho aqui. Vai anunciar a rede que eu tenho aqui. O que ele vai anunciar é 10.8.10.0/30. É esta rede que ele vai anunciar por EGRP, com o custo zero. Portanto, aqui é só fazer isto. Este comando já não era necessário, se aqui o de baixo também tiver. Porque senão este está a fazer routing, mas o outro não está a fazer vizinhança porque não tem configurado. Aqui em baixo, a configuração é igual. Há aqui uma coisa que vocês devem fazer sempre no EGRP, que é o No Auto Summary. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ok? Aqui eu quero que também entrem todos os 10.8. Que redes é que ele vai... 10.8 ele vai tentar fazer vizinhanças por onde?
todas as redes que têm 10.8, que neste cenário é só esta. É só este link. Mais o quê? Os dois SVIs. Isto quer dizer que ele também vai tentar fazer vizinhanças pelos SVIs. E por SVIs ele vai fazer o quê? Vai enfiar isto nas trunks. Só que é um pacote IP, EGRP, blá blá blá. Se este aqui tiver também EGRP e também tiver os SVIs incluídos e também não estiver posto a passive, ou seja, ele vai fazer uma vizinhança por aqui. Este vai aparecer como vizinho dele através disto. Estão a perceber? Passa pelas trunks e faz a vizinhança, porque para ele aquilo é um link também do Layer 3. Se vocês tiverem este aqui em Layer 3, vai haver duas vizinhanças diferentes. Estão a perceber? Vai haver por aqui e por aqui. Se fizerem o show IP neighbors, vejam com qual é que ele fica. Não sei se ele fica mesmo com as duas. Normalmente não tem problema. Ele fica com as duas e ele vai anunciar pelos dois lados. Se não quiserem ficar com as duas nesse cenário, podem pôr uma delas passive. Podem pôr, por exemplo, os SVIs como passive interface. Como está nos enunciados, nos slides da teórica. Ok? Pronto, para já não precisam se preocupar com isso, até porque eventualmente ainda nem têm este link a funcionar e não há mal nenhum em ele fazer vizinhanças por aqui. O no auto summary é para ele não fazer sumarizações automáticas, porque senão ele vai anunciar o 10.0. Vai fazer um sumário para o 10. Porque isto começa por 10 e nos endereços privados o que começa por 10 era um classe A antigamente. E quando ele está a fazer sumários automaticamente, como eu não lhe dou informação nenhuma, como é que ele adivinha? Faz pelas classes. Então, como a rede começa por 10, ele vai anunciar o 10.000/8. E eu não quero isso, porque senão toda a gente aqui vai estar a anunciar o 10.0. Estão a perceber? Toda a gente vai estar a anunciar a mesma rede. Portanto, basicamente seriam estas três instruções nos dois e eu já não preciso desta coisa. Porque ele vai vai descobrir aquilo. Ele vai descobrir que tem ele vai descobrir que tem esta rede através do protocolo. Já agora, alguns de vocês não estavam conseguindo, quando se ligam aqui ao 10.10.20.50, o que é o endereço lá da cloud da Cisco, para a máquina que está ligada a isto, para depois fazer telnets para aqui. Isto funciona, vocês têm que se lembrar que isto tem que estar ligado também. E às vezes esquecem-se de ir aqui e fazer start à nuvem, a própria nuvem. Eu próprio na aula estava a tentar e esqueci-me. Liguei o switch, mas esqueci-me de ligar a nuvem. É preciso ligar a nuvem. E depois é preciso que os equipamentos já estejam todos booted e já estejam todos estáveis. Demora um bocadinho também. Quando vocês fazem o start é capaz de demorar uns minutos até eles estarem todos mesmo já booted. Aí já vão conseguir fazer os telnets. Eu depois posso fazer, aqui não consigo, mas depois posso fazer um videozinho com a experiência que fiz ontem. Rapidamente, eu basicamente abri terminais, a partir desse coisa, abri terminais para estes 6 equipamentos. 6 janelinhas, aqui para estes 6, e depois meto para lá a configuração. Okay? Depois, para testar, fiz aqui uma captura, vi que não estava a funcionar, corrigi com aquela história do IP da rota estática, e depois liguei aqui um baixo, só para ver os DHCPs a passar. Isto até podem começar a captura e depois é que fazem a captura e depois é que fazem o start, ou fazem o start e vêm logo fazer a captura, porque ele quando está a fazer boot vai fazer o DHCP e vocês vão ver lá os pedidos de DHCP a aparecer. E pronto, isto é, se quiserem arriscar o DHCP para nem sequer estarem a fazer configuração nenhuma nestes hosts antes de experimentarem. É óbvio que depois também, isto aqui também quase nem é preciso fazer o ping, porque é assim, se isto começar e eles tiverem todos IPs, é porque esta parte está toda a funcionar bem em Layer 2, porque eles precisam de chegar lá acima com o DHCP para receber a resposta. Portanto, é sinal que está tudo a funcionar bem, de certeza que o ping vai dar também. Se não funcionar bem, tem que ser mais comedidos, é o que eu estava a dizer, depois de configurarem as trunks, podem, por exemplo, pôr aqui um SVI da VLAN 1 e um SVI da VLAN 2, ver se aparecem na tabela de encaminhamento aqui e tentar pingar depois os deste lado. Criar também os aqui e depois de testarem, apagam-nos se não os quiserem ter, para não estarem a gastar endereços. Apagam-nos dos TXTs e depois arrancam outra vez e metem a configuração sem aquilo.
Também há outra maneira de apagar que é só fazer o no, o mesmo comando, mas com o no. Imaginem que vocês queriam aqui um SVIs, depois se querem tirá-los é só fazer no interface VLAN 2, no interface VLAN 3. E ele em princípio tira-os. Também. Ok? Agora o que é que há aqui mais ainda que vocês podem fazer? Isto ainda estes comandos vão ter que estar em todos. Vocês agora já podem depois avançar. Estes comandos vão ter que estar aqui e aqui. Estão a perceber? Para eu fazer vizinhanças. Neste também. Nos de baixo não. Os de baixo só estão a funcionar em Layer 2. Depois o que é que podem fazer mais? Podem pôr este também já a funcionar em EGRP. O que é que precisam configurar nele? O interface com uma rede IP. Estes dois interfaces também com o seu rede IP. Lembrem-se que todos têm que estar em redes diferentes. Portanto, façam um planozinho, escrevam num fecheiro de texto. Eu, por exemplo, usei aqui o 10.8.10.1 e o 10.8.10.2 e depois aqui fiz a mesma coisa deste lado. Eu do outro lado fiz exatamente a mesma coisa. Para a outra VLAN, estão a ver? Fiz o relay na VLAN 3 neste. Aqui estou a dar a pool da rede da VLAN 3 e precisei de pôr um interface para ligar para baixo também, que neste caso é o 10.8.10.5, ou seja, aqui eu estou a usar a rede 10.8.10.4/32/30, que tem os endereços de host 10.8.10.5 e 10.8.10.6, que foi o que eu pus no link que liga para lá aqui em baixo. Estão a ver? No link que liga para cima. Vocês agora têm que atribuir, eu aconselho-vos a atribuírem já estes links todos e porem num fecheiro e depois quando estão a configurar, meterem tudo certinho, porque se enganam e metem numa ponta um IP e na outra ponta outro IP que é de outra rede, ele depois não vai funcionar. Ok? Portanto, eu por exemplo, escolhi o 10.8.10 e agora aqui, com /30 tenho uma data de redes. Tenho a rede 0, tenho a rede 4, depois tenho a rede 8, depois tenho a rede 12, depois tenho a 16, depois tenho a 20, estão a perceber? Tenho essas todas. Vou usando essas para os vários links. Por exemplo, agora para este link aqui, para o outro cruzado, tinha que usar o 7 e o 9, que é da rede 8. O 7 e o 9 nas duas pontas. Depois para o link cruzado deste para este, já tenho que usar o 13 e o 14. Porque a rede a seguir é a 12, ok? E portanto tem os endereços 13 e 14. Estão a ver? E depois para o outro link a seguir vou usar o 17 e o 18, porque o 16 é o da rede. Portanto, configurar estes interfaces todos aqui. Este aqui, a mesma coisa, podem fazê-lo em Ether Channel e depois dar-lhe um endereço IP também nas duas pontas desses e fazê-lo ser em Layer 3. Ou pode ser em Layer 2, vai ter implicações na maneira como o tráfego passa, mas funciona das duas maneiras. E depois também depende dos SVIs que temos aqui. Também vai depender dos SVIs que existem aqui. A partir do momento em que vocês tiverem routing com EGRP e tiverem, pelo menos, ou através dos dois de cima, ou através deste link, um sítio por onde anunciar as rotas, já não precisavam de ter os dois SVIs em cada sítio. Já podiam ter só um SVI de um lado e um SVI do outro. E tinham conectividade. É o melhor? Não há melhor nem pior. Ter os dois permite-vos fazer o tráfego assim, chegar aqui e voltar logo para baixo. Se tiver só um, o tráfego vai ter que fazer pelo menos passar por aqui. Ou, se este também tiver em Layer 2, pior ainda, tem que ir lá acima. Ok? Portanto, se este aqui puserem em Layer 2, aí é mesmo melhor porem os dois SVIs, porque senão cada vez que é para ir da 2 para a 3, ele tem sempre que ir ao core. Ok? Mas este ser em Layer 2 também não tem grande interesse, porque se for em Layer 2 nunca é usado, praticamente. Só é usado se falhar um dos links aqui cruzados, e mesmo assim tinham que falhar estes dois pares de links cruzados, para ele poder passar a comunicar por aqui. Mas é uma hipótese, se puserem em Layer 2 ele faz redundância a estas duas trunks. Se estas duas trunks falharem, ele consegue falar por aqui, em Layer 2. Se for em Layer 3, ele vai ser usado sempre que haja tráfego entre a 2 e a 3, porque este é o caminho mais curto. É essa a diferença. Se ele estiver em Layer 3 e houver só um SVI de cada lado, ele é usado sempre. Se estiver em Layer 3 e houver dois SVIs de cada lado, nunca é usado. Okay? Aí vai ser usado para outra coisa, que é se falhar este link e este link,
tens aqui uma maneira de conseguir chegar ao core na mesma. Mas aí só é usado como redundância e se falharem os outros dois links. Portanto, é só essas coisas que mudam. Mas depois de terem o EGRP, há essas combinações todas. Podem pôr um SVI aqui e outro aqui, podem pôr dois aqui, como está agora, o que quiserem. Portanto, mantendo isto tudo como está, VLANs 2 e 3 em todo o lado, trunks a passar a 2 e 3 em todo o lado, este link fazerem como quiserem. Com os servidores de HCP aqui que eu já mostrei. EGRP nestes 4, mais neste. Já agora, configurar isto também já sabem. O que é a configuração deste? É muito parecida com este. Neste caso não tem só uma VLAN, que é a VLAN aqui do data center. Não precisa ter mais VLAN nenhuma. Aliás, isto é parecido com o que vai ser estes, mas no outro cenário. Este vai ser muito parecido com estes, mas no outro cenário em que só existe uma VLAN em cada um. Porquê? Aqui só existe uma VLAN, pode ser a 4, pode ser a 5, pode ser o que vocês quiserem chamar. Só vai ter essa VLAN, só vai ter uma porta em Layer 2, que é esta, em modo Access, para o servidor. É óbvio que se fosse um cenário real iria ter N, porque ia haver N servidores, mas todas de acesso. E depois, estes links são todos em Layer 3. E depois faz routing EGRP com todos. E está feito. Configuração daqui. DHCP, se quiserem dar DHCPs aos hosts do data center. Mesma coisa, configuram aqui um relay e apontam para este. E configuram mais uma pool aqui. É exatamente a mesma coisa. Este vai ter depois mais uma coisa. Estou-vos já a dizer tudo, porque vocês agora já podem ir até ao fim, se quiserem. Já sabem tudo para ir até ao fim com a aula teórica desta semana. Aqui é a GRP, configurar os 3 interfaces. E depois, uma rota default. Ok? Porquê? Porque a ideia é depois porem este link aqui, que está ligado a este host. Isto vai ser a gateway do host, não é? Este IP aqui vai ser a gateway do host. Podem pôr aqui um servidor de HCP se quiserem, pequenino. Mas ponham este link. Isto é melhor. Aqui podem pôr um DHCP, mas depois ele pode ficar com um IP que é deste. Ponham aqui uma rede grande, mas este link tem que estar fixo, porque vai ser a gateway e ser desse IP, dessa rede. E depois o que é que vai acontecer? Esta rede não a ponham no 10.8, ponham noutra coisa qualquer. Porquê? Porque a ideia é isto estar na internet. Se estiver na internet, não está numa subnet das minhas redes internas, certo? Tá. Até seria um IP público. Não é? Como é que vocês vão conseguir pingar este host depois, a partir cá de baixo, a simular que estão a ir à internet? Se isto vai estar numa rede que não é um 10.8, ele não vai aprender. Ele vai aprender as redes todas cá de dentro. E vai saber ir daqui para aqui, daqui para o data center. Mas não vai saber ir para ali. Se eu não puser uma rota default. Okay? Então este, depois no fim, vai ter uma rota default. Aliás, nem precisa de ser este, até podem ser estes dois aqui. Aliás, normalmente até seriam estes dois aqui. Porque normalmente este router não sou eu a configurar. Estão a perceber? Este router é do operador, é do ISP. Ok? Por isso é que eu pus aqui até com esta coisa a cinzento. Este router, vocês aqui vão configurá-lo, senão não conseguem testar. Mas nem seria eu a configurá-lo. Portanto, a rota default até devem ser estes dois. Porque ambos têm links para lá, estão a perceber? Portanto, estes dois, no link para aqui, que este tem e este também tem, é melhor aqui que só tem mesmo a topologia, portanto, neste link que vai para aqui e neste link que vai para aqui, está configurada uma rota estática 0000000, este a apontar para este IP, este a apontar para este IP, e depois no EGRP é muito simples. É só fazer aqui um comando que é o redistribute static. Okay? Nos dois. O que vai acontecer é que depois cada um vai pelo mais perto. Portanto, este vai anunciar uma rota default, este vai anunciar uma rota default. É óbvio que quando o tráfego chegar aqui vai por aqui, e quando o tráfego estiver aqui vai por aqui. Porque aqui todos eles vão conhecer duas rotas para o 00, estão a perceber? Mas cada um só vai ficar com a que tem o menor custo. E a que tem o menor custo é através do core que está mais perto. Isso não tem problema nenhum. Okay? Porque ambos conseguem lá chegar e ele fica sempre com o melhor. E basicamente está este cenário todo. Ok? Depois para a semana... por acaso ainda bem que estou a ver que eu tenho que fazer um YAML para isto, que não fiz.
Eu tenho um YAML, mas é com... Por acaso tenho um YAML para isto, mas é com outros tipos de routers. Mas se calhar vou fazer com os mesmos, que é para, já que estou habituado a este tipo, que estão a usar agora. Não se esqueçam que ainda têm depois que fazer este cenário. Normalmente este cenário vocês fazem isto muito rápido. Ou seja, vocês fazem isto porque já estão habituados. E isto só tem o OSPF. É uma coisa que normalmente, tipicamente, vocês fazem em 2 ou 3 horas. Ou nem isso. Depois de já terem feito este de cima, este depois vocês costumam fazer isto muito rápido, mas não se esqueçam que está cá. Okay? Até porque este depois tem aqui a papinha toda feita, os passinhos todos, e depois vocês fazem isto muito rapidamente. Isto é configurar meia dúzia de interfaces com IPs, meia dúzia de interfaces com IPs, e depois fazer só a configuração do OSPF e depois ver se aquilo pinga. E aqui não tem hosts nem nada, porque isto conseguem testar tudo a partir dos próprios routers, conseguem pingar as interfaces. É muito mais rápido de fazer. Aqui é que estamos a tentar simular aqui. E são menos equipamentos, põem-se logo todos a correr, tem pouca configuração, enfim, é diferente. Sim. Se nós já só temos um SDI por cada switch,